close, I feel safe and sound. Not a care in this world, all my walls fall down when you're on my mind. My heart beats loud. It's only you and me right now. When you're holding me close, I feel safe and sound. Not a care in this world, all my walls fall down when you're on my mind. My heart beats loud. Eu sempre digo que carro é experiência. E quando eu falo experiência é porque você vai ter algo para a vida toda às vezes. Nem que seja, 5 anos, ou a depender para a vida toda, como eu com o meu 206. Então, a partir do momento que você faz uma escolha tão cara quanto um carro, você tem que escolher bem. Você tem que fazer algo como se aquilo, sua vida dependesse disso? Não. Mas algo como se fosse fazer parte da sua vida, que é o que o carro vai ser. Muitas vezes, pessoas como Ubers, taxistas, motoristas de aplicativo em geral vivem dentro de um carro. Eles são os que mais têm que fazer uma escolha difícil na vida, já que eles vão viver praticamente mais dentro de um carro que dentro da própria casa. Com as nossas famílias, a gente vai ficar no trânsito, a gente vai sair para se divertir, então esse carro vai estar com a gente o tempo todo. Quando você escolhe, por exemplo, um 208, que seria a minha escolha, ele faz parte da minha vida. Ele me agrada, como é que se diz? Ele me diverte, ele me agrada, é uma escolha que com certeza me faria feliz, pois eu dirigi o carro. Carro é experiência, então eu sempre falo, dirija o carro, ande com o carro no seu dia a dia, tente pegar com a sua concessionária de confiança um final de semana, que às vezes você pode mudar de opinião sobre determinado veículo. E foi o que aconteceu com o 2008. Não é um carro que me chamava a atenção por ser um SUV, o famoso SUV de shopping, né, que tanto agrada o brasileiro. Só que ao dirigir o 2008, eu me senti num 208. A Peugeot conseguiu, com essa plataforma aqui, que é maior que a do 208, você tem um porta-malas maior, um espaço interno maior, dá o mesmo prazer de dirigir que de um 208, né? Claro, você não vai ter a rigidez de suspensão de um 208, você não vai fazer uma curva e esse carro aqui vai fazer igual a um 208, mas ele te diverte tão quanto, sabe? E ele é tão bonito quanto. É um carro que chama atenção, seja branco, preto, azul, não sei, você vai olhar para ele, vai olhar para trás e vai falar aquela sensação, nossa, que carro bonito, eu fiz uma boa escolha. E aquela escolha tem que ser feita também visando o seu futuro. Então escolha a concessionária que você vai estar, né, que vai te atender, porque isso faz grande diferença, independente de qualquer marca, seja Peugeot, Volkswagen, Fiat, independente. A marca que você escolher não só vai fazer parte da sua vida, mas com uma concessionária também, quando você for fazer uma revisão e tudo mais. Então, esse vídeo não é uma definição assim de uma avaliação do 2008, mas um apelo a todas as pessoas que querem comprar um carro. Parem de comprar um carro só porque fulano disse que é bom, fulano disse, ciclano disse que é bom. Compre o carro porque você gosta. Compre o carro porque você dirigiu, te agradou, não porque fulano ou ciclano disse, para depois você não comprar e se arrepender. Eu trabalho com seminovo, gente, e direto aparece carros com 100, 200 km de pessoas que compraram e não gostaram. Não fizeram test drive, não dirigiram. Carro é gosto. Dirija, se divirta e compre aquilo que te faz bem. Aquele visual impactante, né? As garras na frente, os faróis com 3 projetores em LED e tal, mas eu acho que o que o Peugeot para mim me fascina, que me dá uma sensação, é a dirigibilidade dele, sabe? Ele é um carro muito direto, ele tem um volante muito pequeno, que lembra até um kart, então você consegue fazer curvas muito bem, ou apontar o carro da forma que você quer, você consegue posicionar ele na curva da forma que você quer, mesmo estando num SUV. E eu já falei isso algumas outras vezes no meu Instagram, que eu me sinto dirigindo um hatch médio nesse carro, não me sinto dirigindo um SUV, como a maioria dos outros carros que são mais quadrados, uma pegada diferente, né? Um público diferente.
Então você sente uma dirigibilidade mais esportiva, por mais que essa não seja a proposta do carro, não é a proposta do 2008, mas ele consegue divertir quem está procurando isso. Lógico, eu acho que a Peugeot poderia ter botado um motor mais potente nesse carro, eu acho que poderia lançar uma versão GTI um pouco mais sofisticada, com um conjunto aí na casa dos 200 cavalos, eu acho que seria muito bem-vindo desse carro, porque o que esse carro tem de chão, não é à toa, tem um vídeo do Rubinho Barrichello no Acelerados, no Velocitar, elogiando absurdamente o chão desse carro e o quanto ele aponta. Então o que está faltando aqui é um sistema motriz mais forte, um sistema motriz que te dê mais, vontade de acelerar quando você está na pista. Entretanto, quando você está no seu dia a dia, você tem uma resposta bem torcuda, você tem uma resposta bem responsiva, então ele não te faz falta. No dia a dia, não faz falta um motor mais forte. Porém, se você quer uma tocada mais esportiva, eu acho que precisava de um motor ali na casa dos 180 para 200 cavalos. Além disso, né, o painel muito bonito, o design desse carro é espetacular, até na interna você se sente num carro mais caro. É óbvio, se você não ficar pegando nos acabamentos, né, porque estamos falando aqui de um carro na casa dos 150, 160 mil, a depender de onde você vai comprar, com as condições que você vai comprar, que a gente está com esse carro é da Gaules, então você consegue chegar nessa faixa de valor a depender da condição que a Gaules te dê. Mas a gente tem um cockpit 3D que te dá uma imersão muito legal, o Apple CarPlay desse carro é muito legal, o design aqui das teclas bem que lembra um avião, além de que ele tem um carregador por indução refrigerado que a gente não vê em carros bem mais caros, e óbvio, também você consegue fechar, né, esse carregador por indução. Então ele tem vários frufru que você vai procurando e vai achando mais. Aqui também a gente tem um LED onde a gente consegue, só passando a mão, ele desliga ou liga. Já vi carros muito mais caros que é só no botão, ele tem luz de leitura no fundo, então ele é um carro muito bem recheado, mesmo para uma marca tradicional. Aí com a chegada das chinesas a gente tem visto carros muito recheados, com muitos equipamentos, até impressionantes, potências impressionantes, e eu acho que o 2008 não deixa a desejar. Eu, que sou um fã da marca, acho que falta ainda esse motor, né? Falta um motor mais pedigree, assim, eu como um cara entusiasta, motor esporte e tal, falta um pedigree a mais, um GTI, uma versão GTI, porque essa é a versão GT, e desde sempre a Peugeot deixou claro que a versão GT dos seus carros é uma versão voltada à esportividade, é um carro mais visualmente esportivo do que propriamente dito, né? Ele te agrada muito, ele é muito divertido de guiar, mas não é um esportivo. Ele ainda torce muito, ele ainda tem algumas coisinhas que incomodam quem procura uma esportividade muito maior. Fora isso também, CVT muito bem calibrado, se duvidar um dos melhores CVTs que eu já guiei. Você acelera, pisa e ele não grita, ele é muito bem calibrado e de extremo bom gosto, sabe? Eu particularmente não sou muito fã também do SUV, né? Eu sou muito fã do SUV, eu prefiro o hatch, eu iria de um 208, eu acho que o conjunto motriz casa muito melhor com o 208. Mas se você precisa comprar um SUV, porque a gente sabe, às vezes a decisão não é só da pessoa, é uma decisão familiar, e aí você precisa de um carro maior, você tá com família, com filho e tal, o 2008 vai te agradar e vai te deixar muito feliz, tanto quanto o 208.